Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, em nome de toda a Cavili, agradecemos por nos receber em seus lares, por se juntarem a nós nessa rede de luz e busca de melhora em nossa reunião pública de hoje. A Cavili é um centro de estudo e amparo. Disponibilizamos até o momento os cursos ESD, Teoria e Prática da Mediunidade e Estudo do Evangelho. Em nossa casa virtual, oferecemos Evangelho no Lar, Irradiação Fraterna, o Conversando o Evangelho, que é um programa que busca trazer o aprendizado do Evangelho para nossos dias, atendimento fraterno e reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas através do site cavili.com.br, de nossas fanpage Cavili, Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e pela nossa web rádio. Nossa reunião pública está distribuída em abertura, com avisos, recepção e oração inicial, que hoje será coordenada por mim, Adriana. Palestra, hoje com o tema Resignação, ministrada pelo nosso irmão Hernani, monitor do curso ESG. Irradiação e fluidificação, hoje feita por nossa irmã Poliana. Para essa etapa, pedimos que providenciem uma garrafa com água para receber o medicamento que cada um necessita. Finalizamos a nossa reunião pública com a oração final e o encerramento. Então, convido agora a todos os irmãos a fechar suavemente os olhos, respirar lenta e profundamente algumas vezes, buscando serenidade, interiorização e a sintonia com os parceiros espirituais que já estão postos para o trabalho. Oremos a Jesus, nosso mestre e guia. Deixemos nesse momento que a luz imensa de seu coração penetre o nosso coração, purificando nosso vaso interior, apaziguando nossa língua, abrindo nossos ouvidos, permitindo que seu imenso amor seja o bálsamo que necessitamos. Que suas palavras sejam o roteiro seguro, seu exemplo seja a bússola com a calibração certa a nos guiar em nossa jornada evolutiva. Que nesses instantes seus ensinamentos sejam o remédio consolador nos impulsionando no rumo à reforma íntima. Assim, com o coração aberto, nos colocamos humildemente como servos caminhantes, prontos para receber
os ensinamentos que necessitamos. Pedimos a permissão para que, em nome do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, possamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. Convido o nosso irmão Hernani para nos falar sobre resignação. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco em nossa Cavile. Que os amigos benfeitores espirituais possam nos auxiliar na aprendizagem de mais esse tema evangélico de grande relevância para as nossas vidas. Que Jesus, exemplo máximo de resignação, nos abençoe e nos ilumine com toda a força de seu intenso amor. Palestra de hoje, a importância da resignação. O tema de hoje é coletado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13. Ouçamos o que diz essa bela passagem ditada pela espiritualidade a Allan Kardec. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos,
dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. O maior é o seu sofrimento, quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta, encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, essa parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 11 e 12. Bem, nessas passagens, nós podemos buscar nos dicionários o significado da palavra resignação, tema da nossa palestra. Vemos lá em alguns dicionários, resignação significaria submissão à vontade de alguém ou ao destino. Outra, submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios. Mais outra, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que se reaja contra ela ou sem que o paciente se lamente dela. Por fim, mais um só, submissão paciente aos sofrimentos da vida. Se nós lemos ou ouvimos esses conceitos de forma desatenta, dos significados da palavra resignação, vamos ter uma imagem que não corresponde corretamente ao seu significado. Por quê? Porque poderia ser entendida como o mesmo que aceitar os desígnios da vida e ficar paralisado, sem fazer nada, uma vez que esses infortúnios seriam inevitáveis. Bem, isso não está de acordo, se nós lemos atentamente, com o real significado do que lemos nos dicionários, e principalmente muito menos com o que Jesus, o nosso grande exemplo de resignação, traz no seu evangelho, na sua prática, e também não concorda com aquilo que o Espiritismo entende a respeito dessa ação, a resignação. A resignação, antes de mais nada, pelo contrário, deve ser incorporada à prática do cristão que tem o desejo de se elevar moralmente. Bom, vamos analisar essa palavra em si. Ser resignado é aceitar algo que aconteceu ou acontecimentos que serão iminentes, mesmo que a gente não concorde com eles. Aceitá-los sem que, no entanto, a gente concorde com eles. Também é obedecer, acatar ou abdicar de algo, pois a gente sabe que apenas pela nossa vontade, se resignados estivermos, não poderemos mudar
o que ocorreu ou o que está iminentemente para ocorrer. Por exemplo, uma mãe que tem um filho que é drogadito, está viciado em drogas. Ela faz tudo o que está ao seu alcance para ajudá-lo a sair do vício. Procura ajuda médica, procura afastar tudo aquilo que lembre ou que seja motivo, né, para o filho recair. Conversa bastante com ele, busca apoio nos familiares, nos amigos dele que se preocupem com ele, que não estejam na mesma dificuldade, enfim. Tenta tudo o que é possível para afastá-lo do problema do vício em drogas. Mas, depois de tudo, verifica que, infelizmente, não consegue êxito. E percebe que, embora tenha feito tudo que estava ao seu alcance, não deu, portanto, como uma mãe que vai sofrer grandes dores, porque vê seu filho numa situação difícil, mas se ela não se revolta com a situação, se ela não culpa a Deus, então dizemos que essa mãe resignou-se. Ela não conseguiu fazer o que queria, embora, como dissemos, tenha lutado pela sua felicidade, sua própria felicidade, através da felicidade e bem-estar do seu filho, mas não se desesperou. Então ela conseguiu não piorar a sua situação, que, digamos, já é super difícil. Isso é resignar-se, aceitar, mesmo sem desejar que o filho sofresse, evidentemente, e que isso a fizesse sofrer. Ela não deseja isso, ao contrário, ela quer ser feliz, quer ver o filho bem. Então ela resigna-se. Ao contrário, se ela entrasse em desesperação, se revoltasse com a situação, se ela se colocasse como vítima, como coitadinha, se revoltasse contra Deus, poderia advir dessa situação nova, diferente da anterior, depressão, somatização, falta de harmonia para enxergar as possíveis saídas, e isso a faria sofrer mais. Bom, isso do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, ela teria então deixado de amar a Deus sobre todas as coisas, deixado de ter fé, não perceberia que isso se dá por causa que estamos no mundo e eventualmente podemos, na maioria das vezes, na verdade sim, podemos ter sido responsáveis pelos nossos infortúnios. Então, seria o contrário da resignação, isso seria a inconformação com a situação vivida, e infelizmente isso agregaria mais sofrimento à situação que já é difícil. Em várias situações da nossa vida, somos convidados a enfrentar determinado desafio, mais ou menos difícil e doloroso. Ainda mais quando vivemos num planeta que ainda está sob a égide de um planeta de provas e expiações, embora em transição, em função da nossa imaturidade espiritual. Então é natural que as dificuldades para nós, imaturos ainda, que essas dificuldades venham para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Bem, no Espiritismo, a palavra resignação é muito utilizada e também aparece com destaque no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, em outras partes do Evangelho, e não há diferença fundamental entre o que a gente vê lá no Evangelho e aqueles conceitos que a gente viu nos dicionários. Vamos falar um pouco mais então sobre a resignação de forma cristã, sob a luz do Espiritismo. Resignar-se, então, é submeter-se voluntariamente às leis de Deus,
Porque o cristão, o espírita, reconhece que, sendo Deus a inteligência suprema, causa de tudo que existe, causa primária de tudo que existe, o absoluto na perfeição, na justiça, no amor, não pode cometer erros ou enganos. Suas leis são sábias, amorosas. São as leis que nos levam à felicidade. Bom, também no Espiritismo se crê que não devemos confundir resignação com a aceitação passiva dos fatos, pois a resignação deve ser entendida como aceitação sem que se reaja com revolta, sem que se reaja com desespero. E isso não quer dizer que não se possa agir de forma ativa, reagir de forma ativa para resolver a situação de forma equilibrada, para tentar amenizá-la e até superá-la. Dessa forma, a resignação torna-se uma submissão racional, lógica ativa de quem se sente seguro e confiante em Deus, que é o nosso Pai Criador. Ele nos propõe e age para que, com harmonia e parcimônia, possamos, diante da realidade que somos submetidos, reagir da forma correta. É para isso que Deus nos deu a inteligência e a racionalidade. Utilizando-as de forma livre, somos levados, através das nossas inumeráveis vivências, a conquistar a felicidade. É por isso que não podemos entender nas palavras do Evangelho, da mesma forma que não dá para entender nos dicionários, que o ato de resignar-se seria somente uma aceitação sem expectativas de mudanças, uma aceitação pura e simples. Se fosse assim, seria injusto, porque seria muito fácil que derrapássemos em nossa caminhada e seria justo ficarmos estagnados na acomodação, na inércia, e isso faria com que não evoluíssemos espiritualmente e Deus não quer isso. Por isso, resignar-se não significa dizer, fazer o quê, né? Deus quis assim, não é assim que a gente fala? Muitas vezes a gente fala, a gente ouve e fala, sem pensar, muitas vezes, né? Dessa forma, dando essa conotação que não é correta para a palavra resignação. Bem, não devemos pensar desta forma, mesmo porque, se ampliarmos a nossa visão de tempo, se verificarmos que o tempo atual da nossa encarnação, da nossa atual vivência, é tão pequeno diante de nossa eternidade, de nossa imortalidade, né? Melhor dizendo, vamos ver que muitos dos nossos problemas não poderão ser mudados nessa vida. Isso não é triste, isso é real, isso é humano, né? Pelo contrário, é alentador, né? Bem, assim, se entendemos isso, podemos verificar que, se nós racionalmente lutarmos contra o sentimento da dor, né, podemos mudar a forma de enfrentá-lo, mesmo que seja nas vidas posteriores, buscando aliviar o sofrimento. Assim, a gente percebe que iremos passar por dores diversas vezes, pois elas são inevitáveis. No entanto, podemos nos preparar para que a gente evite as lamentações e reclamações constantes. Evitar nos colocar como vítimas e aprender a diminuir o nosso sofrimento.
No budismo, nós vemos, por exemplo, o mestre Buda afirmando que uma das nobres verdades da vida é que a vida é sofrimento. Viver é sofrer. Se entendemos isso da forma correta, sabemos que estamos sujeitos às dores, em função da nossa realidade, em função da nossa necessidade de aprender e de nos superar continuamente. Devemos nos lembrar que somos espíritos que já vivemos sobre a Terra anteriormente, em diversas encarnações, e que podemos ter deixado dívidas a serem pagas, em função do que fizemos nestas vidas e até do que fizemos na atual vida. Como somos alertados no Evangelho, Deus nos provê a possibilidade de atenuar muito essas dívidas. Basta que ao passarmos pela lição da dor, aprendamos de que forma? Suportando de forma resignada. Que, como a gente tem falado, é aceitação, sem reagir com revolta, mas reagir racionalmente buscando vivenciar essas dores, né, essa situação, com o aprendizado necessário, e que ao final, tendo a certeza, tendo a confiança, tendo a fé de que esses débitos serão abatidos. A dor transforma-se então no impulso evolutivo necessário à nossa caminhada. Ela fica atrelada à lei de ação e reação. Ela nos convida, não raras vezes, ao reajuste, ao resgate de nossos débitos anteriores ou atuais. Então, como nossos desafios nos levam à dor, e tendo consciência disso, sabemos então que o sofrimento é a nossa resposta a esses desafios, é a nossa reação diante da dor, do fato. O tamanho desse sofrimento, então, que virá, a gente sente dor, a dor sofre, imagine aquele exemplo da mãe, né? Como não sofrer? Mas o tamanho desse sofrimento, somos nós que os daremos, em função das nossas respostas. Ou seja, se buscamos reagir de forma resignada, abreviamos o sofrer. Caso contrário, negamos a oferta que foi feita a nós de redenção e teremos que reviver situações análogas em prol de nosso aprendizado, da necessidade de expiações de nossos atos pretéritos. Tenhamos claro, então, que essa compreensão de resignação não nos retira a dor, mas sublima os nossos sentimentos em relação ao fato. Devemos, então, lutar para conquistarmos uma condição que nos permita sentir dor, mas com um mínimo de sofrimento. Muito difícil, não é mesmo? Bem, mas esse deve ser um objetivo e que devemos nos preparar seriamente para conquistá-lo. Isso demonstra a nossa fé em Deus e em nós mesmos. Devemos entender que tudo deve ser encarado como oportunidade. Jesus prometeu consolo aos aflitos. Afligidos pela dor, muitas vezes, vamos chorar invadidos por um profundo sentimento de tristeza, mas se formos resignados, esse sentimento será substituído por outro, muito mais intenso, composto pela alegria da oportunidade dada pela divindade de resgatarmos o mal que fizemos no passado e pela satisfação de fazermos a vontade de nosso Pai. Ser resignado é agir corajosamente, tendo a certeza que tudo concorre para o bem, como dizia o apóstolo Paulo. É saber que no futuro seremos mais fortes e felizes e que estaremos ajudando de forma mais efetiva outros irmãos que ainda não tenham a mesma compreensão. Vítimas, então, de si próprios pelo sofrimento a que se impõe. Jesus nos ensina que o sofrimento é passageiro. Ser resignado é ter compreensão de que tudo passará. Se estamos sofrendo as consequências de faltas passadas, estamos concordando com a justiça de Deus, que não privilegia ninguém,
mas que amorosamente nos ensina a sermos melhores. Essa lição que precisamos ainda aprender. Com paciência e resignação, sentimos, como diz lá em cima no Evangelho, o prelúdio da cura, da libertação, do crescimento e da evolução. Nesse nosso debate, verificamos que resignação é confiarmos na palavra de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas a resignação nos fará perceber que são oportunidades abençoadas para a realização de nossa evolução, da liberação de nossas dívidas, reconhecendo a justiça e o amor de Deus. Vamos viver o Evangelho em todos os seus ensinamentos, com muita fé e resignação. Agradeçamos ao Pai de amor pela oportunidade do estudo do Santo Evangelho. Que esses aprendizados nos levem à prática efetiva da resignação com muito amor e caridade. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Hernani por nos trazer esta reflexão sobre resignação, um tema de suma importância em nossa jornada evolutiva. Passamos agora às vibrações e fluidificação das águas com a irmã Poliana. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio e conforto. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, seres humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio e oração, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Agora que estamos com nosso vaso interior limpo, nossa mente alimentada pelo pão do Espírito, passamos à nossa prece final. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja, demos graças a Deus. Queridos irmãos, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos a nossa reunião pública de hoje. Que tenhamos todos uma semana com muito amor no coração, acendendo a luz em nosso caminho. Vamos exercitar a resignação para ressignificar a nossa história. Fiquem todos com Deus e até a próxima reunião pública em nossa Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br